Boa noite a todos. Então, agradecendo o Marco até pelo esse convite para a gente comparecer aqui para falar de um assunto que é muito importante para São Bento, para a região, um assunto até polêmico, porque tem muitas versões, tem muitas pessoas contra com as suas razões, tem muitas pessoas a favor com suas razões, e a gente ali do jornal A Gazeta tinha também essa dúvida do que seria essa penitenciária em São Bento, de que forma funcionaria, em todos os aspectos. Não apenas criar vaga para ser um amontoado de presos, de que forma ia funcionar essa penitenciária industrial. Então, desse modo, a gente criou uma comitiva da Gazeta, Elvis, eu, Leonardo e o César, fomos para Itajaí, agendamos com o Estado, uma série de fatores que a gente foi nos bastidores para a gente conseguir essa visita dessa comitiva lá do jornal, e no dia 14 do mês passado visitamos a penitenciária de Itajaí. Confesso que no início até a gente estava um pouco receoso o que a gente ia encontrar lá, de que forma seria, de que forma seríamos até atendidos, e foi muito surpreendente e muito positivo nossa visita. A gente foi com a ideia de fazer uma matéria para explicar como era o funcionamento, e acabou se tornando uma série de reportagens com 6 matérias, foram 6 matérias de capa, 6 matérias especiais sobre isso. Então, aqui na Câmara hoje, a gente gostaria de comentar um pouquinho a nossa percepção, não defendendo, não criticando, mostrando o que a gente viu em Itajaí, às vezes falando, tirando dúvidas dos senhores do que a gente pôde acompanhar na penitenciária lá. Eu começo citando que o complexo penitenciário do Vale do Itajaí, ele não tem só penitenciária industrial. É a penitenciária industrial, que é já para condenados, é o mesmo que vai ser aqui em São Bento. Tem o presídio, que é nos mesmos moldes do de Mafra, que é para quem é preso em flagrante e ainda não foi julgado. E tem o regime semiaberto também, e futuramente vai ter uma cadeia pública feminina. Então é um complexo muito grande lá, e tudo separado por alas. A gente visitou, obviamente, só a penitenciária, que é o que nos interessa aqui na questão. Então, a penitenciária tem 1.050 presos já condenados naquele local, e desses presos, o que chama atenção e o que é o grande diferencial de lá, é que 550 trabalham. Então, mais da metade do pessoal que está lá preso, ele trabalha. Trabalha através de convênios com 5 empresas que tem no local. Inclusive, uma é a Fischer, que é conhecida ali de Brusque. Uma das empresas é a Fischer, eles montam um carrinho de mão, montam um fogão, depende do que a empresa disponibiliza no momento. Então, são 5 empresas, além de prestar serviço para o próprio complexo penitenciário. Então, a gente chegou de cara, até o Elvis o Elvis comentou, mas olha lá, tem um detento ali com roupa, e ele saía até do local, ele estava no regime semiaberto, ele estava dirigindo um trator, enquanto estava puxando terra, enquanto o outro arrumava canteiros da penitenciária. Então, a gente questionou isso também, eles conhecem o perfil de cada um, que aquele já era do regime semiaberto e estava trabalhando na própria manutenção do local, enquanto outros lavavam viatura dos veículos do DEAP, enfim. Eles trabalham tanto para as empresas conveniadas, quanto trabalham para o próprio complexo. Questionamos também qual era a produtividade desse pessoal lá, como é que funcionava lá dentro, e foram só elogios. Diz que a produtividade é muito alta. A Fischer, por exemplo, começou com uma peça, tinha uma peça que eles produziam, hoje está a linha inteira. Quando monta um fogão, já sai totalmente pronto o produto na caixa com manual direto para o consumidor final. Então, claro, tem suas logísticas que toda empresa tem que ter, e lá com um pouquinho mais de cuidado, que é a chegada de matéria-prima, a conferência desse material e tudo mais, a saída desse material, enfim, porque, querendo ou não, se trata de uma penitenciária, mas tudo funciona muito bem lá. Esse trabalho possibilita ao detento, além dele tirar esse tempo ocioso, porque imagine trancado numa cela 24 horas, com 2 horas de banho de sol, com várias pessoas. Um dos detentos falou para a gente de todos os tipos e todos os sangues, um é condenado por homicídio, outro por assalto, outro por crime sexual, enfim, de todos os tipos. Você imagina ficar preso numa cela, se vai sair coisa boa. É difícil sair uma conversa boa dali. Então, os presos comentam que esse trabalho é muito bom, que tira eles desse tempo ocioso e dá outra visão para eles, já dá outro assunto dentro das celas, enfim. A cada 3 dias trabalhados, ganha um dia de remissão da pena. Então, ele trabalha 3 dias, ganha um dia de remissão da pena.
E como que funciona para trabalhar lá? Não é só o detento estar lá, não, vou trabalhar. Tem que ter bom comportamento, eles veem o estado de saúde da pessoa, tem que ter uma série de fatores que eles analisam, e o cara tem que estar disposto, ele tem que botar seu nome à disposição para trabalhar, e a partir dali é selecionado para essas vagas dentro do complexo. Tem 1.050 penados e 550 trabalho. Por que não 100%? Segundo os agentes prisionais lá, falam que é o número ideal, 60%, 65% trabalhando, que eles conseguem ter esse controle, é uma moeda de troca, digamos assim. Então, se você se comportar e for tranquilo, obedecer as regras aqui de dentro, você tem um trabalho. Então, com isso, com o trabalho, com essa moeda de troca, eles conseguem ter presos com bom comportamento, eles conseguem manter a ordem no local. Um dos agentes comentou, penitenciária com trabalho é uma beleza, ele comentou, porque consegue ter bom comportamento, e lá dentro a gente pôde perceber isso. Barulho, a gente imaginou aquele barulho de rebelião, tem até uma cena clássica, que a gente pensa, o pessoal com a mão para fora das celas, fazendo assim, não existe nada disso. É um negócio muito organizado, o barulho que tem lá é barulho do pessoal trabalhando na produção, e claro que tudo isso vigiado, que eu vou comentar um pouquinho para frente da segurança também. Questão do estudo. Atualmente, no mês passado que a gente teve lá, 180 presos estavam estudando tanto o ensino fundamental, médio, que isso com recursos do governo do Estado, os professores cedidos pelo governo do Estado, e quanto o curso superior, que daí o próprio detento paga seu curso, eles fazem lá dentro mesmo. Agora, nesse mês, em julho, 100 detentos vão se formar, então novas turmas vão se abrir para quem estiver interessado. Eles também têm, isso também tem remissão da pena, 12 horas de estudo, 1 dia de remissão. Também tem os livros, eles têm uma biblioteca lá, pega o livro, pode ficar 21 dias, lê o livro, quando devolve, tem uma prova para ele fazer, se for aprovado, ele também tem 3 ou 4 dias de remissão de pena. Então, tem vários fatores que eles conseguem, com o livro, com o estudo e com o trabalho, ter essa remissão de pena, tirar esse tempo ocioso, é o ganho do preso. Ele também ganha um dinheiro trabalhando. Então, é um salário mínimo pago pela empresa, dos quais 75% vai para a família do preso numa conta, ou se o preso falar, não, eu quero que esse dinheiro fique para mim, vai para uma conta, quando ele termina a pena dele, o dinheiro fica para ele. E os outros 25% vão para um fundo penitenciário, que gere toda essa questão no Estado. Então, e é a empresa que paga, né? Então, é um ganho para todas as partes. Para a empresa, o ganho que é uma mão de obra qualificada, não tem distração de celular no trabalho, de conversa, porque eles são muito regrados. Então, a produtividade é muito alta. A produtividade é muito alta. Então, e a empresa também não tem encargos, não tem 13º salário, não tem férias, não tem complicações trabalhistas. Então, para a empresa também é muito bom essa parte. Acompanhamos também a área da saúde, porque durante a audiência pública aqui em São Bento, e muitas pessoas comentam, tinha muito receio de tirar vagas no Hospital Sagrada Família, dos postos de saúde, enfim, dos detentos. O pessoal está lá cumprindo pena e quando tem uma gripezinha, a gente buscando vaga e eles têm a prioridade. Não funciona assim. Dentro do próprio complexo prisional, são cerca de 20 funcionários dessa área de saúde. Eles têm médico, assistente social, dentista, o pessoal da farmácia, enfim, 20 pessoas nessa área que prestam atendimento básico de saúde. Então, todo o atendimento básico de saúde é feito ali dentro. Não existe nenhum detento sair por um atendimento de saúde. Esses recursos, da mesma forma, tem um convênio com o governo federal, que repassa para o governo estadual, que repassa para o município, e esse dinheiro, segundo eles, chega tranquilo, não tem nenhum atraso, que funciona para essa saúde básica lá. Casos mais complexos de saúde, um negócio mais grave, aí sim pode ser que vá ao hospital. A gente questionou lá em Itajaí se isso acontece muito. A diretora que acompanhou a gente na visita, ela comentou, olha, para te falar a verdade, aqui nos 2.000 apenados aqui, contando todos, não só penitenciário, eu não lembro a última vez que a gente teve que conduzir alguém para o hospital por um problema mais grave de saúde. Então, não me parece ser um problema para eles. Ela falou que é bem tranquilo essa situação. Alimentação, são cerca de 10.000 alimentações diárias, dividido em 4 períodos. Eles têm alguns cuidados básicos que a gente nem pensa, carnes desossadas, não por questões gastronômicas, mas porque pode se tornar uma arma. E também os próprios apenados, alguns são escolhidos para trabalhar, para ajudar nas refeições também. Então, é um trabalho que eles têm ali dentro. Conversamos, a gente ouviu todo lado
dos bastidores, a gente conversou com os diretores, a gente acompanhou, a gente viu como que funcionava essa questão, queríamos ouvir de um detento também. Conversamos, conseguimos essa autorização, o detento topou falar. Era um rapaz de 43 anos, ele era condenado por tráfico de drogas, acho que 13 anos a condenação, e ele pôde testemunhar, ele já esteve preso em outros lugares, sem trabalho, ele falou que é horrível, que não tem o que fazer, você fica lá, você só pensa besteira e tal, e ele está 1 ano e 11 meses ali em Itajaí, ele falou que é uma beleza. Ele falou que realmente os presos se comportam porque precisam do trabalho, porque está ganhando dinheiro, porque está tirando tempo ocioso, e ele foi só elogios nessa questão. Ele até com uma frase que o Elvis escreveu, que ele abriu a reportagem, que foi: quem faz a cadeia é o próprio detento. Então, se tiver bom comportamento, vai ter o trabalho, vai ter o dinheiro, vai estar todo mundo tranquilo. Se não tiver, você não tem a remissão de pena, você não tem o trabalho, você não tem esse tempo que você vai ficar dentro da cela, enfim, são várias situações. Ele foi só elogios a esse formato também. A ressocialização disso aí também é uma questão que nos chamou a atenção. Não existe um número assim, de cada 100 que saem daqui, 10 não retornaram ao crime. Não existe esse número exato. É difícil de contabilizar, eles não têm isso. Mas eles têm um exemplo, uma turma de 13 de um curso técnico que fizeram lá. Eles fazem curso técnico de soldador, de pedreiro, eletricista, enfim, num curso técnico. Ele saiu de lá, conseguiu um emprego, carteira assinada, graças a esse estudo que ele tinha. Ele terminou fora da penitenciária, estava terminou trabalhando, então eles falaram, é um de 13 que a gente sabe, talvez tenha mais, mas isso já é um alento para a gente, que a gente sabe que pelo menos um saiu. Se fosse uma penitenciária comum, talvez nenhum teria saído pior. Seria uma escola do crime, como eles chamam. A questão de segurança, rapidamente, tem para a entrada, com certeza, como vocês devem imaginar, tem aquele scanner corporal que tem, como tem em aeroportos, enfim. Eles fazem toda uma triagem na hora da entrada, você passa pelo scanner para ver se não tem drogas, não tem arma no estômago, no corpo inteiro. Eles fazem uma triagem para saber quais problemas médicos tem aquele preso, porque eles têm que fazer toda a ficha. Eles fazem também se é de alguma facção criminosa. Se for uma facção, ele já não vai ficar junto com uma facção rival, para evitar conflitos internos. Então, eles fazem toda essa separação já na chegada. Tem uma central de vídeo monitoramento 24 horas também, então fica o pessoal olhando lá, tudo gravado, normal. Toda essa fiscalização, essa segurança, a gente publicou algumas fotos no jornal, é tudo aéreo. Isso que impressionou bastante a gente. A gente estava dentro da penitenciária, analisando toda a movimentação por cima. Então, é tudo por grade, as celas são abertas tudo por cima, o acesso é altamente controlado, obviamente, no andar de cima. A gente circulou livremente lá, acompanhado dos agentes prisionais, vendo os presos, a movimentação, indo por banho de sol, saindo da cela, anda 3, 4 metros, já tem outra cela, que ele tem que pedir autorização para o cara lá de cima, que já está sabendo onde aquele detento vai para saber qual abrir. Tudo muito tranquilo e sem contato para evitar reféns, rebelião e toda essa situação. As brigas lá, comentou se não teria briga por toda essa complexidade, aí não tem briga justamente pelo trabalho e pelo estudo, além de ele já ter a mentalidade melhor, eles não querem perder, quem trabalha, quem estuda não quer perder esse benefício. Então, quando tem algum problema, assim, eu não me dou bem com o Elvis dentro da cela, a gente está se encrencando. Eles conversam com o próprio agente e pedem para mudar de cela. Foi que isso acontece com frequência, para não ocorrer nenhuma briga lá. Na nossa série de reportagens, a gente citou também como que estaria a situação aqui em São Bento. Se lá são 1.050 presos na penitenciária industrial, aqui serão 364, segundo o projeto. A gente quis saber como é que estava essa situação aqui. Então, está na parte burocrática. Quem está analisando agora é o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, está analisando o projeto, novamente, está nessa fase burocrática. Então, dessas 364 vagas, ainda vão demorar para ser criadas aqui, infelizmente, porque tem todo o trâmite após aprovação, cerca de 3 meses para o andamento do processo de licitação, se não tiver nenhum problema, e aí a empresa vencedora, 22 meses para concluir a obra. Então, pelo menos pelos próximos 2 anos, ainda continua esse debate por aqui, está toda essa parte burocrática. É uma questão de números assim que chamou a atenção. A gente foi buscar quantas pessoas condenadas aqui em São Bento, Rio Negrinho e Campo Alegre, que é o que engloba aqui a micro-região, digamos assim. E são 364 vagas, e as condenações daqui da região são 230, São Bento e Campo Alegre, que é a mesma área da justiça, e 150 em Rio Negrinho. Então, o total de condenados só aqui
em São Bento, Rio Negrinho e Campo Alegre, é 380 presos. Então, digamos que seria o complexo prisional criado para suprir essa demanda da região. Não necessariamente que todos os presos daqui vão ser presos aqui e que acabe não vindo alguém de fora. Pode acontecer de vir alguém de fora, porque eles separam por facções, por isso, por aquilo. Então, alguns presos já estão instalados em outros locais, então, às vezes, trabalhando também. E essa questão, esse número que eu trouxe é mesmo para a gente comparar. Tem 380 condenados aqui por uma penitenciária que a gente está criando para 364, então, mais ou menos, a demanda da região. E, por fim, a gente quis saber do lado de fora da penitenciária, sem envolver os agentes, o que a população, o que os vizinhos achavam, que é uma preocupação aqui também no bairro Lençol. Como que os vizinhos dali, quem tem terreno ali, quem mora ali perto, vai se sentir com questão de segurança. Então, primeiro, a gente já surpreendeu com a primeira pessoa que a gente falou, na verdade, surpreendeu na chegada, com crianças saindo da aula, andando tranquilamente, isso a 100, 150 metros da penitenciária. A gente surpreendeu com um morador, ele chegou em casa, isso a gente estava saindo do complexo, ele chegou em casa, deixou a chave na ignição, foi entrar para o almoço. E nessa hora que a gente foi conversar com ele, bateu no portão, o portão estava aberto, e já chamou atenção essa tranquilidade, que ele não estava com esse medo, essa sensação de insegurança por estar ali perto da penitenciária. E ele comentou com essas palavras: depois da construção ficou uma maravilha. Ele mora há 50 anos naquele local. E conversando, ele mostrou que ficou uma maravilha nas palavras dele, porque tem muito mais segurança. Tem muitos veículos da polícia passando, todo o complexo ali está muito mais seguro. Tinha muitos assaltos por ali, tinha muita situação, hoje está bem mais seguro, segundo ele. Ele falou que não tem preocupação nenhuma. Escolas, conversando com o professor também, ele falou que realmente alguns familiares de presos realmente se mudam ali, mas muito pouco, um número muito baixo. Tem alguns alunos que estudam e não tem problema nenhum de convivência. O número é baixíssimo, assim, perto dos 2.000 presos que estão lá. Ele não sabia falar número, mas ele falou que não era um dado nem relevante. Enfim, essas situações que a gente presenciou, a gente pôde ver as crianças andando tranquilamente, também chamaram a atenção. Num balanço geral do que a gente fez dessa visita, a gente saiu, eu, Elvis, o César, a gente saiu surpreso de lá. A gente imaginava bagunça, gritaria, lugar mais perigoso, enfim, tanto no entorno, a gente saiu surpreso pela organização e como funcionam as coisas. Realmente o trabalho lá funciona, a gente analisa os presos, nessa parte superior tem os presos trabalhando abaixo da gente, digamos assim, você consegue ver eles. Então, a gente via trabalhando, eles olhavam meio desconfiados, mas não paravam o trabalho. Todos muito comportados, bom comportamento, enfim, toda essa situação. Surpreendeu bastante, a gente pensando numa realidade local, lá 1.000 vagas, aqui 364, a gente pegaria esse mesmo projeto um pouquinho mais enxuto. Então, essa visita foi motivada pela criação aqui em São Bento, para a gente poder entender melhor, e acho que é mais ou menos isso que eu tinha para trazer, e fico aberto a qualquer questão que vocês possam levantar. Vou abrir alguns instantes aí, se algum vereador quiser fazer algum questionamento. Vereador Fernando Malão, então, por favor. A pergunta vocês viram a questão de lotação das celas? Muito preso para pouca cela? Como é que está essa proporcionalidade? A penitenciária tem para 854 vagas, 850, vamos arredondar, é a capacidade da penitenciária, e tem 1.050, então 200 presos a mais. Questionamos isso também. Ela falou que é tranquilo, quando é pouquinho assim, é tranquilo você dividir, um mais ali, outro mais aqui, que já tem, para o número X de vagas, mas o espaço já é um pouquinho maior para essa superlotação, digamos assim. Isso não cria uma situação assim muito degradante para os presos lá dentro? Eu digo degradante porque, uma vez degradante, eles ficam ouriçados, né? Não tem esse problema. Segundo os agentes, não, a gente não viu dentro da cela, né? São 8 por cela, segundo eles. A gente não viu dentro, porque ali daí seria uma manobra para tirar alguém de uma cela, todas estavam ocupadas, mas eles citaram que não tem problema nenhum com essa capacidade. Então, ali, e geralmente eles trabalham nesse limite, porque comentou com o chefe de segurança lá da empresa terceirizada, ele citou, nessa manhã tinha 1.046, eu falei, mas o número varia muito? Ele falou, tem dias que não varia nenhum para mais, nenhum para menos, às vezes tem dias que varia um para mais, porque ali são os presos condenados mesmo. Então, esse número praticamente é por aí. Vereador Cláudio Amaro Tropa. Também tem uma pergunta. A respeito ali, a gente acompanhou a matéria no jornal, você também relatou agora aqui,
a respeito da redução das penas, né, sobre o estudo, o trabalho, né? E na área da cozinha, ali você falou, é terceirizado, ou os próprios detentos comandam a cozinha? Os que ajudam lá também tem redução de pena na cozinha? Como que funciona? Na cozinha é uma empresa terceirizada e essa empresa contrata a mão de obra de alguns detentos. Então funciona como uma empresa terceirizada mesmo, também tem remissão de pena da mesma forma, também tem a mesma carga horária. Até aproveitando esse ponto, muita gente, a gente também tinha essa dúvida, quanto tempo os presos trabalhavam? Seria uma mão de obra escrava? E não existe nada disso. Eles trabalham de 6 a 8 horas. Preso que trabalha e estuda, 6 horas, e depende da empresa, da carga horária ali 7 horas, mas o máximo 8 horas por dia. Então, não existe também, aproveitando esse gancho, não existe a mão de obra escrava, digamos assim. Vereador César Godoy, por favor. Boa tarde, Leonardo. Eu queria te cumprimentar e cumprimentar o Jornal Gazeta. Eu falei isso aqui da tribuna já, pela série de reportagens que vocês elaboraram, porque eu guardei todos os 6 ou 7, eu não lembro, 6, porque eu acredito que a gente ainda vai usar isso no futuro muito próximo, e isso ajuda a esclarecer e, como já dito, desmistificar bastante situações. Vocês fizeram isso com o trabalho lá em Itajaí. Eu não sei se os colegas vereadores sabem, mas a unidade penitenciária de Itajaí ela é bem fácil de acesso, né? Quando os senhores passam por Itajaí, andam alguns quilômetros ainda em direção a Florianópolis, basta virar o pescoço à direita que consegue ver a unidade penitenciária. Ela fica 500 metros da BR, talvez um pouquinho mais, 700 metros. Então, é muito próximo à BR, você consegue ver de forma bastante tranquila. Isso é importante dizer pela proximidade com que tudo está ali. Então, eu queria cumprimentar vocês. Eu conheço aquela unidade por exercer a profissão de advogado criminalista. De vez em quando é necessário que vá até lá. Eu queria saber, o senhor falou de cardápio e tudo mais, essa unidade de lá é bastante grande, ela dá pelo menos 3 ou 4 da que se pretende em São Bento do Sul. Lá tem 1.000 e poucos, não é? Lá tem 1.050, o complexo todo tem 2.000 e poucos apenados, mas daí lá engloba toda aquela situação, regime semiaberto, penitenciária e tem presídio. diferença. Não, mas a penitenciária em si tem 1.000, vamos dizer. 1.000. Aqui vai ter 370, 380. Me perdi. O nosso vai ser pelo menos 1/3 menor do que aquele em tese, mas algumas particularidades chamam a atenção. Por exemplo, o que eu queria saber, o senhor sabe se quem administra a unidade lá é político indicado ou se é um profissional, se é um gestor, um administrador, sabe me dizer isso, alguma coisa? Esse foi um ponto até interessante, que os agentes penitenciários de lá comentaram com a gente que esse é um grande diferencial da penitenciária de lá e de algumas outras penitenciárias. Hoje, para ser diretor, né, gerente precisa ser funcionário de carreira, exatamente. E lá, além desse cargo de gestão do diretor, todos os outros são funcionários de carreira, todos os outros são concursados. Até ela citou uma frase que é assim que funciona, segundo ela, falou que não existe cargo político lá em Itajaí, que se fosse para dar uma sugestão para São Bento do Sul, que fosse trabalhar em cima disso, é que não permitisse que cargos políticos assumam a administração do penitenciário aqui. Esse foi uma dica, eles deram 2 dicas basicamente, eles falaram que São Bento só tem a ganhar com isso, 2 dicas. Uma foi essa, até que foi bem levantado agora, que não permitam esses cargos políticos que sejam cargos de servidores de carreira, concursados, e o outro que estudem a logística das empresas antes, que é porque tem muita chegada e saída de caminhão, algumas empresas 3 vezes ao dia, busca material, volta, leva matéria-prima, enfim, várias situações, que estuda essa logística. Até quando a gente comentou a posição, a margem da BR-280 ali, eles comentaram que isso já é excelente, que vai ajudar muito, que favorece. Então, só na hora da construção, mas isso na hora do projeto, com essa logística. Foram essas 2 sugestões que eles deram, já que a gente está na fase de projetos ainda. Entendi, eu agradeço, Leonardo. Essa pergunta que eu fiz é relevante porque ainda pode-se achar que, por indicação política, vai se administrar uma penitenciária que dispensa dizer a importância que ela tem. Essa questão toda hoje passa por uma transformação. Hoje nós temos uma matéria no Jornal Gazeta, temos toda a mídia estadual falando do caos que vive o sistema prisional em Santa Catarina, no Brasil todo, mas vamos falar do nosso estado.
e que São Bento do Sul precisa enfrentar isso, como vem enfrentando há 5 anos. Eu hoje estive na delegacia tratando de outros assuntos que eu faço questão de trazer na segunda-feira, hoje não vai dar tempo, mas falei com um dos delegados que trabalha com essa parte criminal, e ele me disse que, em conversa recente com o juiz de Mafra, ele aceita voltar a receber presos de São Bento do Sul no dia que tiver uma pá fazendo buraco lá naquele terreno para mostrar que São Bento do Sul está fazendo alguma coisa. E isso já vem de anos, essa história. Eles dizendo o seguinte, olha, não tem por que a gente continuar recebendo detento de São Bento do Sul se vocês não fazem nada para resolver o problema de vocês. Então, essa conversa eu tive hoje com um dos delegados, ele disse, olha, o juiz volta a receber a partir da hora que fizerem um buraco lá e começarem a trabalhar. E eu vi no jornal Gazeta de hoje, que me parece que em 3 ou 4 meses deve ser a licitação e, se não tiver problemas, tem 22 meses para construir. Essa questão, eu volto à tona, porque você disse que esperavam que, quando chegassem lá, fosse ver um amontoado de gente com a mão para fora, aqueles varais e tudo mais. Existem unidades que isso acontece em Santa Catarina hoje, a mais digna de exemplo é de São Pedro de Alcântara, a mais perigosa também do estado. Ali que tem preso de alta periculosidade, e lá é como filme. Você chega lá em São Pedro de Alcântara, só de chegar perto você se assusta. Lá, de fato, é assustador. Lá as pessoas ficam nas janelas, igualzinho a gente vê em filme. Mas lá é um outro conceito. Lá é um presídio, lá está defasado, lá está destruído, acabado, lá virou um depósito de gente, lá não tem trabalho, eles dizem que leem um livro, fazem uma resenha, entregam, todo mundo aceita. É outra realidade, e é essa realidade que a gente tenta desmistificar de que não vai vir para São Bento do Sul. E, por fim, agradecendo a oportunidade, dizer que na semana que vem nós temos um juiz novo criminal em São Bento do Sul. Teve uma transição, né? O doutor Rafael, que era o criminal, desceu para a área civil, e agora um novo juiz criminal chegou na cidade. Eu não fui falar com ele ainda, porque ele ainda tem o trânsito, tem que se ajeitar e tudo mais. Para que eu vou falar com ele? O trabalho que eu venho fazendo desde o doutor Luiz Paulo Del Ponte Lodete, de explicar as intenções, o doutor Luiz comprou, e lembrar sempre ao juiz criminal que está na comarca, talvez seja esse que esteja quando a unidade estiver pronta, talvez seja outro, mas manter esse contato dizendo que há um compromisso do juiz da comarca daquela época de que pare de receber detentos assim que a capacidade for preenchida. O juiz da unidade penitenciária de Joinville, que é idêntica de Itajaí, é perfeita, tem esse compromisso e ninguém entra lá. E o sonho de todo detento é ir para Itajaí e Joinville. E não se deixa mais do que o nível lá em Joinville. Dizer, por fim, que se os senhores forem visitar a unidade penitenciária de Joinville, que fica a 1 muro de distância do presídio, é nítida a diferença. O presídio é um depósito de gente, a penitenciária é exemplar, porque é idêntica a essa de Itajaí, ela é muito parecida. Então, apenas agradecer e cumprimentá-los pela iniciativa, porque realmente foi esclarecedora e desmistificou. Questão de saúde, o pessoal ia, meu Deus, aí vamos ter que esperar o bandido ser atendido. Não tem nada disso. Vão ter mão de obra escrava. Não tem nada disso. Mas o entorno vai morrer de fome. Não tem nada disso. É natural esse pensamento. É normal, é um lugar comum. Mas é assim que a gente vai conseguir chegar lá. Eu agradeço e cumprimento mais uma vez o Elvis, o Leonardo, o César e o jornal pela iniciativa. Parabéns. Vereador Marco Rodrigo Reto. Senhor presidente, Leonardo, Elvis, parabéns pela explanação. O intuito de a gente estar passando esse momento aqui hoje na Câmara é justamente porque eu entendo que a desinformação gera insegurança, nesse caso. Então, né, como o César acabou de falar, a gente não sabe como funciona, a gente grava as imagens piores que a gente vê e imagina que isso vai estar próximo da gente daqui a um tempo. Então, eu acho, né, muito importante, parabenizo também vocês pelas matérias, pela iniciativa, pela visita e por esclarecer para a gente como vai funcionar. E a pergunta que eu queria fazer é sobre a questão das empresas. Como vocês chegaram a questionar como funciona para uma empresa se habilitar e poder passar a usar a mão de obra dos apenados? Como é que funciona isso? Porque aqui a gente vai ter em São Bento, vai ter 1, 2, talvez 3 empresas que possam utilizar. Existe algum tipo, um ramo que pode ou não pode, pelo espaço que o local disponibiliza? A minha dúvida ficou nesse sentido, como é que funciona para se chegar a essas empresas que vão poder usar essa mão de obra? A questão das empresas, os próprios agentes não sabiam nos explicar muito bem, que eles sabem que tem uma licitação para entrar, então mostram-se os interessados e aí faz uma licitação.
foi questionado se, dependendo do tipo de produto, eles falaram que tem algumas restrições, eles não sabiam nos explicar direito. Até a gente está tentando buscar as informações também, porque não vai lá, daqui a pouco, trabalhar com facas, digamos assim. Deve ter alguma limitação nesse sentido que a gente está tentando buscar. Hoje eu não vou saber te responder com clareza, mas o que a gente viu era malha, o pessoal camiseta, estamparia, pessoal camiseta, carrinho de mão da Fischer, então tinha algumas partes que poderiam se tornar armas, digamos assim, só que eles têm todo o controle para entrar para a empresa, digamos assim, que é junto ao complexo, e para sair dali. Então eles não saem com nenhum material também, tem todo esse controle. Mas não sei te dizer bem certo se tem alguma limitação. A gente está tentando buscar as informações, os próprios agentes não sabiam dessa parte, que fugiam da alçada deles. Mas é até uma dúvida que a gente vai procurar esclarecer também. Beleza, a minha dúvida era essa, presidente. Vereador Nivaldo Bogo. Boa noite, Elvis e o Leonardo. O Elvis ainda não se manifestou, mas já vou me antecipar aqui, até porque a gente já tem conhecimento da matéria, né, e pela explanação que o Leonardo fez aqui. Então, cumprimentar vocês e automaticamente o jornal A Gazeta, né, por esse trabalho que eu diria um trabalho brilhante, né, que foi feito trazendo essas informações, porque fica sempre o diz que me diz que, né? Então, até então, se não sanou todas as dúvidas, mas digamos que um percentual próximo de 100%, né? Com essas informações, esclarecendo dessa forma a população, né? Sambentense ou até rio-negrinense, para que saibam realmente como funciona esse tipo de penitenciário. E não dá, né, para nós acharmos que não é um problema nosso e querermos que o presídio seja instalado numa outra cidade, como até me manifestei na sessão passada com relação a esse assunto. E hoje, inclusive, o presídio ele está, apesar de estar em solo sambentense, mas ele está mais próximo do centro urbano de Rio Negrinho do que de São Bento. E produzimos aqui também, né, uma quantidade de presidiários, digamos assim, né, que, de certa forma, o município acaba sendo o responsável por isso. E, pior do que termos o presídio dentro da cidade, é termos os bandidos à solta, né? Então, como a matéria mesmo enunciou, gera, de certa forma, uma segurança, principalmente nas redondezas, porque há sempre um número maior de policiais, né, de agentes de segurança, e não gerando, então, esse desconforto para aquela comunidade. E, além do trabalho desenvolvido lá dentro, né, as diversas situações onde é feito um trabalho que realmente recupera o indivíduo, né, dessa forma. E a única questão que preocupa a gente nesse sentido, porque conforme os prazos que você colocou aqui, eu acredito que, infelizmente, não sai antes de 5 anos, ela não esteja funcionando, até porque a gente conhece a forma de como anda esses processos, né? Então, mas a hora que estiver em funcionamento, com certeza ela terá um efeito, e até porque isso que foi anunciado pelo vereador César Godoy, o jornal, e a gente viu as matérias aí, que há presos que estão à solta por falta de espaço, né? Então, com certeza, trará alguns benefícios para a região, né? Seria isso. Obrigado. Eu só queria fazer uma pergunta, Leonardo. Os presos lá, quando vocês fizeram a visita, eles são só da região ali ou são de outras localidades também? A penitenciária lá foi criada para receber os presos de Itajaí e Balneário Camboriú, daquela faixa ali.
A maior parte dos presos são dali, sim. Um ou outro tinha um preso de São Bento lá, inclusive, por essa falta de vagas do estado todo. Mas a grande parcela de detentos lá é da região mesmo, daquela região do Vale do Itajaí. Hoje existe já um excesso de presos naquela penitenciária lá, né? Pelo site a gente vê que tem quase 300 presos a mais do que poderia ter. É mais ou menos isso, né? 700 para 1.000 200, tem 850 vagas e tem 1.050 detentos, 200 presos. 1.041, né? Isso. Daí 696 vagas, é isso aí. Tem, segundo a informação que eles nos passaram, 850. Isso, até esse limite, Isso, até esse limite Aham. pode ser, criada para 696, com um limite até 800, e aí ela hoje está com 1.041, é isso? Isso, exato. Então tá bom. É isso aí. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram. Vereador Dagmar Nogueira, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Eu quero só deixar registrado nossos cumprimentos ao Jornal A Gazeta, né, o Léo, o Elvis e o César. Desde a primeira reportagem que eu vi, eu achei uma grande sacada. Eu acho que sim, a Gazeta, mais uma vez, demonstra o seu papel para a sociedade e saiu na frente diante de todo aquele questionamento e todas aquelas dúvidas que nós tínhamos lá naquela audiência pública, né? E veio, ao longo de 6 matérias, fazer uma cobertura fantástica. Então, eu só quero deixar registrado nossos cumprimentos ao jornal e todos vocês. Parabéns. Obrigado. Vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima, por favor. Leonardo, só mais uma dúvida. Quanto tempo de vida útil tem aquele presídio e quanto tempo ele já está em funcionamento? Você se teria esse... Foi inaugurado em 2012. Tá. E vida útil, eles não têm essa perspectiva de vida útil, tá? Porque eles falaram que está muito tranquilo, até a questão estrutural assim chamou a atenção de, não tem, além da limpeza, essas coisas normais, a estrutura está muito bem conservada ainda. Então, eu acredito que a vida útil ali, claro, sempre precisa de uma reforma, como todo local, né? Vida útil se estende por bastante tempo. Justamente você tocou nesse aspecto. O que vocês observaram com relação à manutenção dessa estrutura lá, então? Porque uma das coisas que preocupa normalmente montar é fácil, tá? E manter daí, como é que vai ficar? Porque a gente sabe que isso se degrada, né? Com o tempo, ainda mais com esses presos lá utilizando, pode se degradar até mais rápido. Há deficiência nessa parte de manutenção, como que está? Nas partes que a gente pôde acompanhar lá, a gente visitou os mais variados setores lá, não tinha nada que a gente viu assim, putz, ali está mal conservado, desde questão de pintura, de riscados, enfim, tudo muito bem conservado, que chamou bastante atenção. Claro, a gente não teve acesso às celas, obviamente, e a gente sabe que 1.000 pessoas dentro de um lugar, e pessoas que já estão ali por descumprirem as regras da sociedade, já estão ali por não terem sido pessoas certas, digamos assim. Então, a gente também pensa que pode ter uma degradação, precisa de uma manutenção. A percepção nossa, vendo lá, está tudo muito bem administrado, porque eles conseguem, através dessas verbas do preso trabalhando, que 25% vai para esse fundo penitenciário para gerir toda essa situação. Eles têm os equipamentos, o próprio scanner, tudo funcionando, não tem nada fora dos conformes. A gente brincou até que eles precisariam de uma verba específica até para cadeados, de tanto que eles abrem e fecham aqueles cadeados lá, toda hora, todo momento, sempre trancado. E deve ter, inclusive, a gente brinca, mas deve ter não específica para cadeado, mas para essas coisas corriqueiras, porque estava tudo funcionando muito bem. Não tinha nada, até questão de óleo nas portas de cela, uma coisa básica que poderia ter ficado, os portões correndo tranquilamente. Então a gente pode perceber por esses pequenos detalhes que a coisa está recebendo atenção do pessoal que trabalha lá. Certo. Talvez vocês não tenham essa informação, mas vou perguntar mesmo assim. As verbas, elas realmente têm vindo, porque
que a gente sabe, vamos citar a saúde, a gente sabe que às vezes é para vir a verba nesse mês e não vem, e daí vem no mês seguinte, não sei se tem alguma situação, um conhecimento com relação a isso, porque isso também é uma grande preocupação, inclusive numa daquelas audiências lá que teve, eu até levantei essa questão, porque é uma preocupação, depois de montado, os presos vão estar ali, né? E se não vier o dinheiro, né? Quem vai arcar com essa estrutura? O questionamento que a gente fez para eles em relação às verbas foi na questão de saúde, primeiramente, dentro do complexo, que eles têm 20 funcionários, 20 médicos, dentistas, assistentes sociais, enfim, eles têm que trabalham nessa área de saúde ali. E esses 20 a gente comentou, e quem que paga? É o Estado que paga, o governo federal. Segundo a Luciane, a diretora de ressocialização e educação lá do complexo, ela comentou que essas verbas, pelo menos, que era da alçada que eles tinham, vem tudo certinho, porque a partir dali pode se instaurar um caos, né? Porque se não vindo essas verbas, eles vão ser atendidos aonde? Então, dessa parte ali, essa verba vinha. Eu também vejo com preocupação, porque os presos estão lá da mesma forma, vindo ou não vindo da verba. A gente vê pelo Sagrada Família, que mantém o atendimento, mas o dinheiro o Estado continua devendo. Acho que essa a gente comentou com ela, falou que foge da alçada deles, se não vier a verba, né? Mas que cabe a Câmara de Vereadores, Prefeitura, enfim, os representantes, né, do Estado, também cobrar para que, da mesma forma que cobre para evitar uma superlotação, que cobre também para esse pagamento aconteça, né? Me permite, vereador, Jaime, uma parte na sua fala, para ajudar a esclarecer também aquilo que o senhor fez a pergunta no início, com relação à durabilidade dessa estrutura. Eu não sei se o vereador lembra aquele documentário que a History fez, que é sobre o mundo sem ninguém. As estruturas de concreto caem com 500 anos, sem nenhuma manutenção. Estruturas de concreto tais como estas que são feitas no presídio, que praticamente é base de concreto, né? Não existe tijolo, né? Então, eu acredito, né, que tem uma longa durabilidade pelo documentário, e esse documentário não é uma suposição, é feito com base em dados científicos, de biólogos, engenheiros, arquitetos, né, e toda uma equipe técnica do Risco que estudou durante muito tempo e fez o documentário. Ele está disponível na internet, né, para que todos possam ter uma noção daquilo que acontece sem manutenção, 500 anos. Obrigado. Tá, Jóia. Seria isso, Leonardo. Também gostaria de registrar que, da maneira com que vocês abordaram o assunto, realmente, eu creio que são, né, favoráveis, né, eu também sou favorável, mas gostaria de deixar registrado que é uma pena, né, a gente não precisaria, de repente, desse recurso para essa finalidade, né, quando uma estrutura social poderia ser, né, diferenciada, e poderíamos investir muito mais em outras necessidades, né? Como sugestão, de repente, que vocês sigam nesse caminho de reportagem, peguem outros temas aí que são, né, relevantes também, para que possam esclarecer. Obrigado. Nós agradecemos, então. Muito obrigado. Não sei se o Elvis quer fazer algum questionamento, então, por favor, então. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereador Marco, pela preposição, plateia, internautas. Eu gostaria de comentar com relação à questão do trabalho, que o Leonardo comentou, com o salário mínimo pago pela empresa conveniada, 75% fica com o preso, ou com a família dele, e os 25% restantes vão para um fundo penitenciário, para gerir as próprias unidades prisionais de Santa Catarina. Então, isso é muito importante ter desmistificado lá, porque não é o Estado quem paga o salário do preso, é a empresa conveniada, e 25% desse salário ficam com o próprio Estado. Então, isso foi importante esclarecer. Com relação ao estudo, teve o caso de um detento que ele chegou praticamente sem educação formal nenhuma lá. Ele se formou em ensino superior e está planejando a pós-graduação dele. Então, acho que isso é um exemplo prático
da tão sonhada ressocialização, né? E outra questão que eu gostaria de abordar é que os gerentes lá da penitenciária, do complexo penitenciário, colocaram-se à disposição, caso seja de interesse, montar uma comitiva de São Bento do Sul para visitar o local, né, incluindo os vereadores, evidentemente, eles estão completamente à disposição. Nós temos todos os contatos deles lá, telefone, e-mail, WhatsApp, o que precisar. Eles mesmos levantaram essa situação, olha, se alguém de São Bento precisar vir aqui conhecer, nós estamos totalmente à disposição para apresentar os detalhes, assim como foi apresentado ao Jornal Gazeta, que por sua vez repassou a todos os leitores da região. Seria isto. Obrigado, Elvis. Alguém quer fazer algum questionamento ao Elvis? Então, nós agradecemos, então, a presença, né, e parabéns pelo trabalho, né, que fizeram, né, levaram ao conhecimento de toda a comunidade, né, aquelas dúvidas que existiam, né, é muito importante, então, hoje, a presença dos senhores aqui. Nós agradecemos, então, em nome da Casa de Leis, em nome dos vereadores, né, e quando quiserem, volte sempre aí, né. Muito obrigado também, você, Leonardo, obrigado, Elvis, né. Por favor. Agradecemos todo esse espaço, porque é um assunto importante para debater realmente, porque a gente quis conhecer de perto, porque tem que se debater assuntos importantes que vão impactar na vida de todo mundo que mora aqui na região. Então, é importante trazer esse assunto aqui, como o Marco propôs, para se debater com as pessoas aqui na Casa de Leis também, para que toda a população possa refletir pelo sim ou pelo não, que tem os seus argumentos, né? Eu acho que esse é o caminho. Pode ser contra, mas seja contra conhecendo, né? Então, acho que é mais ou menos nesse lado. Então, por isso, agradecemos o espaço. Nós é que agradecemos. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado, Elvis. Volte e retorne sempre. Tá? Obrigado. Na sequência, antes de conceder a palavra livre, eu vou fazer a leitura de uma tela, a solicitação de mudanças, e eu não fiz a leitura nem da primeira tela ainda. Pessoas que nos acompanham de suas casas pelo Facebook, pela internet. Zilma Franco de Toledo, Maurício Maia, Evelyn Balcati Sabino, Bernadette França, Dorilda Cardoso, Sérgio Luiz Malechek, Ana Maria Magali Tomás e Noacir Marafigo. Essas pessoas de suas casas nos acompanham nesta sessão, e nós agradecemos em nome dos senhores vereadores. Palavra livre. 10 vereadores inscritos na palavra livre. Vamos conceder... Presidente, eu vou me abster e automaticamente peço licença, que eu Obrigado. tenho compromisso na Pois sequência. não, pois não. Presidente, eu também vou me abster da palavra. Obrigado, vereador Pete. Presidente, também eu vou me abster da palavra, porque eu tenho um compromisso. Obrigado. Obrigado. Tá certo, obrigado. Pirou. 4, 5 e 2. Dois é o vereador da Guimarães. Eu peço ao primeiro, vou conceder 6 minutos para cada vereador. Solicito então ao secretário para que faça o sorteio do primeiro vereador inscrito na palavra. Nivaldo Boco. Dagmar Nogueira. Vossa Excelência, vereador, tenho tempo de até 6 minutos para as suas colocações. Por favor.